Bom dia a todos. Bom dia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje celebramos a terça-feira da 19ª semana do tempo comum. Que o próximo que erra contra mim continue sendo meu irmão, a ovelha perdida que é minha e que eu busco até alegremente a reencontrar e recuperar. Preside para nós essa Santa Missa Dom Carlos Altieri, coordenador da Pastoral da Saúde da ProSaúde. Cantemos. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Lembrai-vos, Senhor, da vossa aliança, e nunca esqueçais a vida dos vossos pobres. Levantai-vos, Senhor, e julgai vossa causa, e não fecheis o ouvido ao clamor dos que vos procuram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos mais dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza a um dia alegria da vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nós estamos na Semana da Família, né? Começou com o Dia dos Pais. Fizemos então pela integração e a busca da família modelo, que é a Sagrada Família, para todas as famílias. Deus eterno e todo-poderoso, a quem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés dirigiu-se a todo Israel com as seguintes palavras: Tenho hoje 120 anos e já não posso deslocar-me. Além do mais, o Senhor me disse: Não atravessarás este rio Jordão. É o Senhor teu Deus que irá à tua frente, Ele mesmo à tua vista destruirá todas as nações para que ocupe suas terras. Josué passará adiante de ti, como disse o Senhor. E o Senhor fará com esses povos o que fez com Seom e Og, rei dos amorreus, e com suas terras que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor os entregar a vós, farei com eles exatamente o que vos ordenei. Sede fortes e valentes. Não vos intimideis, nem tenhais medo deles, pois o Senhor teu Deus é Ele mesmo teu guia, e não te deixará nem te abandonará. Depois Moisés chamou Josué e, diante de todo Israel, lhe disse: Sê forte e corajoso,
pois, és tu que introduzirás este povo na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a seus pais, e és tu que lhes darás a posse dela. O Senhor, que é o teu guia, marchará à tua frente, estará contigo, e não te deixará nem te abandonará. Por isso, não temas, nem te acovardes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A porção do Senhor é o seu povo. A porção do Senhor é o seu povo. O nome do Senhor vou invocar. Vinde todos e dai glória ao nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas. A porção do Senhor é o seu povo. Recorda-te dos dias do passado e relembra as antigas gerações. Pergunta e teu pai te contará. Interroga e teus avós te ensinarão. A porção do Senhor é o seu povo. Quando o Altíssimo aos povos dividiu e pela terra espalhou os filhos de Adão, as fronteiras das nações ele marcou, de acordo com o número de seus filhos. A porção do Senhor é o seu povo. Mas a parte do Senhor foi o seu povo, e Jacó foi a porção de sua herança. O Senhor, somente ele foi seu guia, e jamais um outro Deus com ele estava. A porção do Senhor é o seu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou de coração humilde e manso. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus tomou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino de Deus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Esse Evangelho está também na liturgia do dia litúrgico de São João Bosco, né? A criança, né? Modelo. Jesus apresenta a criança, né? Quem não se tornar como a criança não entra no reino do céu. E São João Bosco cuida, né? Dos jovens, das crianças. E ele disse, né, não há nenhum jovem, por pior que seja, por mais mal educado, por mais que não tenha no coração um ponto, né, de onde se possa começar a trabalhar e valorizá-lo, né, e crescer, lógico. E todos têm a meta, isso na fé, né, nós sabemos que somos filhos de Deus, a meta é parecer com o Filho primogênito, né, Jesus Cristo, que é o modelo, e todos podemos caminhar para lá até o fim, né, a nos aperfeiçoarmos. Essa é a nossa meta. Ele é o centro do universo, né? Está desde o início na criação. O Evangelho de São João mostra claro isso, né? No princípio era o Verbo é Jesus, a palavra do Pai, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus está desde o início. Ele é Deus, é o Filho de Deus. Então imitá-lo é a consciência de ser filho, né? E progredir. Então quando a gente vê, né,
as situações chocantes que nós estamos falando, né? Morador de rua, né? E gente, crianças abandonadas que não têm e não terão um futuro, que não se preparam, né? E não adianta a gente julgar e criticar e afastar, né? E não se perca nenhum dos pequeninos, né? E então a nossa preocupação não é ainda concretizada suficientemente, né? A sociedade tem seus trâmites, seus valores e julga pela aparência, né? E julga pela grandeza, pelo poder, né? Esse é um critério que não conseguimos arraigar do coração, é muito difícil, né? A maioria das culturas, né? A gente vê, talvez, né, no Japão, a criançada tenha um senso de partilha, de participação, gratuita, né? Fazem o que devem fazer na escola, ajudam a limpar, a corrigir, a preparar a aula, né, um para o outro, né? Sem nenhum prêmio. Nós achamos que tem sempre mérito, né, de fazer, porque temos que fazer, somos servos inúteis, né? Depois de fazermos o que devemos fazer, porque a grandeza é o dom do Pai, né? E sermos filhos dele. Nós cobramos, né? E valorizamos, olhamos, julgamos sempre assim, né? O mais forte, o mais bonito, o mais rico, o mais estudado, mais... E esse não é o segredo de felicidade, né? A posse. Mesmo não pela fé, né? Especialistas da sociedade, da humanidade, etc., ver como caminha a coisa, assim, a humanidade precisa descobrir outro foco de felicidade, que não seja o bem material, né? Porque busca desenfreado pensar que ter vai fazer feliz, né? Então busca. Uma hora deixa tudo aí. É uma coisa tão evidente, mas não se convence, porque pensa que vai ser eterno, né? Então nós vimos aí na Covid quanta surpresa, né? E até algum filho meio revoltado com o pai, que era ricaço e controlava as coisas. Tá vendo? Que não queria me dar, etc. Agora largou tudo aí. Falou assim, gente, que, né? Para mostrar que... E não é o principal. O principal às vezes vai se descobrir na hora no fim, né? Na morte, né? Eu era capelão da Santa Casa em Lorena, e naquele tempo parece que acontecia até mais acidente que agora. Ou talvez porque as irmãs no hospital eram mais zelosas, né? Às vezes 2, 3 da manhã chegavam acidentados, né? Da Dutra, da Via Dutra, e elas chamavam, a gente ia lá, e eu atendi muitos feridos, né? Com 35, 40 anos. Em geral era pessoa que não gostava de andar de avião, então iam pela estrada para participar de reuniões, negociar. Mas nenhum me disse nunca: ai, padre, dá uma benção aí, eu preciso chegar lá para fazer esse negócio. Eu ia para o Rio fazer isso, eu vinha para São Paulo para fechar um negócio. Assim, Ninguém me pediu isso. Todo mundo: ai, padre, reza, eu quero vir da minha esposa, eu quero despedir dos meus irmãos, eu quero alguma coisa que tinha valor, né? A amizade, a proximidade. Então, chegar à conclusão que a felicidade está nisso, né? Reconhecer-se filho de Deus e irmãos de todos, né? E tratar bem aquele que está fora, né? E ficar contente quando ele volta. E Jesus fala isso do pobre, do pecador, daquele que está longe, né? E não sei se a gente sente essa necessidade, né? De buscar, de aproximar, de querer salvar, né? Aquele que está, ou querer que tenha dignidade, aquele que não tem, né? Com certo zelo, em todos os níveis, né? Precisaria uma conversão social mesmo, né? E tem que ter o coração de criança, que fala a verdade espontaneamente, né? E deixa a gente até confuso muitas vezes com a observação que eles fazem, né? E a gente não tem certas... Eu me lembro uma vez, tinha um sobrinho, correu vozes que ele queria falar com o tio padre. Ele tinha uns 3 aninhos. E aí teve um aniversário lá, eu fui, e a família foi deixando ele sozinho comigo, sabia que ele queria falar com o padre, né? E ele sentadinho no sofá, com a perninha assim, chacoalhando: tio, a gente faz o sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa, tá certo, qual é a dúvida? Você não tem... Tá certinho, você fez direito, não teve nenhum erro, não, é isso mesmo. Até o lado você acertou, porque crianças trocam, né? E... Não, mas a gente fala Pai, Filho e Espírito Santo. E a mãe? Ele, na cabeça dele, família, né? Nós estamos relacionando da família. Tem pai, tem mãe, tem pai, tem filho, tem que ter mãe, né? Então eu lembro que era padre novo, não esperava uma pergunta dessa, né? Mas eles veem certas coisas que a gente não vê, né? E também os critérios, né? Acho que eles não entendem. Que nem a outra criança que não... Isso foi uma secretária minha lá em Caraguatatuba, fizeram
no fim de ano, né? Aquela festa de troca de presentes e tal, né? O amigo invisível, amigo secreto, né? E cada um ia lá falar o seu amigo. Tá? E aí foi a menina, olha, a minha amiga é uma pessoa na família que quase ninguém gosta dela, mas eu gosto. A mulher estava lá no meio. Aí a avó que chamou a atenção das tias, tá vendo, vocês falando da criança, não sei o quê. Mas eu falei, não se preocupe tanto, eu acho que foi até bom, porque a espontaneidade da criança, a simplicidade com que ela falou, mostrou uma verdade. Essa tia acho que tratou de ficar menos chata, né? Acho que ela tratou de entrar no isso, percebeu que ela não era tão bem-vinda na família, né? Então a criança põe a gente assim, né? E não fala mentira, né? Então nós temos que ter coração simples, não ingênuo, né? Como a criança é, mas a transparência, né? A simplicidade. E deixar de lado a competição. E infelizmente a gente está estruturado na competição, né? Mesmo no esporte, ele tem o lado positivo da participação, da família, e tratar juntos, né? E conquistar alguma coisa juntos. Mas na verdade, quem dá mais, né? Estimula essa gana de ganhar, de vencer, né? E às vezes, mesmo entre o time, tem a riqueza às vezes da partida, mas às vezes cada um quer fazer bonito sozinho. Eu quero marcar o gol, eu quero fazer, e no jeito de jogar entra tudo isso, né? E a sociedade valoriza isso. Eu vejo em alguns esportes de carro, corrida de carro, né? O fulano gasta gasolina, corre risco de vida, etc., para chegar milésimo de segundo na frente do outro, né? Para ganhar um prêmio, porque... Mas escuta, né? Ou mesmo correr, esses atletas que se matam de correr, né? Para chegar um pouco na frente dos outros, né? Aí você põe um cavalo lá e corre mais que você, né? Para que competir com o animal? Você não foi feito para ganhar corrida, né? Então essas competições na sociedade, às vezes, até na educação, a gente vê às vezes medalhas, essas coisas. É um estímulo para cada um crescer, mas alimenta a competição, né? Faz o cara se evidenciar, né? Porque às vezes ele é inteligente, tem um raciocínio, sei lá o que, como os autistas em geral são inteligentes, né? Mas em outros campos são fracos, né? Na afetividade, no esportivo, e então eu vou dar uma medalha que destaca a pessoa como a melhor pessoa. Na verdade é um aspecto, né? Outros têm mais. Eu me lembro um rapaz no colegial, era até a família, o pai era delegado em Aparecida. E ele era grandão, bonitão, mas era burrinho, né? Assim, segundo o critério nosso. Tirava nota baixa de química, sempre fraquinho lá, 4, 3, 5, 6. E um dia ele me convidou para ir assistir o jogo em Aparecida, né? Que ele fazia parte de um time lá. Falei, meu Deus, só faltava essa. Mas o rapaz era assim, queria ser amigo, tá? Eu falei, acho que é chato eu não ir, né? Eu fui. Nossa, o rapaz jogava basquete, né? Quando eu vi ele jogar, nossa senhora, o cara era um atleta de primeira, né? Quando ele me viu lá, ficou super contente. E eu vi o seguinte, olha, todo mundo acha que ele é burrinho, né? Mas ele é um grande atleta, ninguém vê, né? Ele joga bem, né? Tem outras qualidades, né? E quando ele me viu, ele queria isso, né? Me convidou para que eu ao menos valorizasse. Eu tenho alguma coisa de bom, né? Então, todo mundo tem que ter, e tem que ter direito de ser valorizado, né? E mesmo que está no pecado, eu não vou classificar, esse está apartado, o pecador não entra aqui, né? Como o Papa Francisco nos falava várias vezes, né? A igreja é casa de todos, a igreja é mãe, né? Ela tem que ter porta aberta, sem fiscal atrás da porta, né? Porque muitos de nós controlam e que critica, né? O que o fulano está fazendo aqui? Nossa, ele foi comungar, por quê? Não sei o quê. Fica julgando, criticando, né? E devia ser o contrário, a gente devia facilitar a entrada da pessoa, né? Eu tinha um rapazinho que foi meu paroquiano em Caraguatatuba, mas eu não conheci ele lá, eu fui conhecer em São José. Filho único, meio assim de susto, até a avó que criou, né? Podia ser um traficante, um viciado, mas um menino bom, trabalhador, barbeiro, né? E falava do pai que estava nos Estados Unidos, né? Esses dias ele me mostrou a fotografia do pai, né? Eu sempre imaginei um cara meio safado, né? Nossa, a cara dele, moço ainda, o pai, né? Parecia irmão mais velho. Mas ele bem honesto e tal. E eu falei, não tinha religião, né? Aí eu falei da catequese, falei da paróquia, que eu celebrava lá. Então ele foi umas 2, 3 vezes lá, eu vi. Mas não foi mais, né? E aí eu perguntei para ele, e ele falou que estava namorando a menina evangélica, né? E aí iam no culto, né?
E ele falou, padre, lá o pastor é amigo da gente, pouca gente, tomamos um café junto, não sei o que e tal, né? E lá, porque ele era jovem, tem as, desenho na tatuagem, né? Tem algumas tatuagens e tal. E ele falou que o pessoal olhava meio torto para ele, né? Com as tatuagens. Então, não precisa nem falar. É só o jeito de olhar que você vê se você é bem-vindo ou não, se você é acolhido ou não, né? Em vez na igreja protestante, isso o Dom Luciano já falava, o Dom Angélico, que ele ia de vez em quando. Você chega, cara desconhecido, aí que eles tratam bem, aí que eles vão acolher, aí que eles vão receber, dá lugar especial, dá uma coisa pra, né? E apresenta, o pastor quer saber quem que está lá a primeira vez, né? Então a pessoa se sente bem acolhida, né? E a nossa igreja não, é todo mundo, a gente acha que é a maioria, né? Vai quem quer, cada um na sua, né? Cumpriu o preceito no domingo, vai embora, acabou, né? Não tem para a semana, para a vida, às vezes um grupo mais, né, convertido, ou um grupo de oração, de alguma pastoral, né? Assim mesmo, nas pastorais pode entrar esse negócio de competição, né? Eu lembro de um grupo que rezava terço, acho que era apostolado da oração, e o outro era um outro grupo, né, devoto lá. E marcava o terço na mesma hora, na mesma igreja. Aí um ficava perto de um santo, de um lado, outro ficava do outro, mas um rezava mais alto que o outro para tampar a reza do outro, né, para competir. Olha as bobagens, né? Pode cair, né? Mesmo dentro da estrutura do bem, como a igreja, né? Tem tanta falha humana, porque nós somos humanos, né? Então cada um devia procurar no coração tirar, né, essas coisas, ser simples como a criança, né? Que se dá bem com todos e que tem intuição, né? Você vê que a criança às vezes está junto, você vai cumprimentar o tio, o padrinho, vai abraçar o padrinho. A criança fica toda tímida, amarrada, não quer sair, não quer ir, né? Aí você vai com ela no supermercado, ela distraiu, ela está conversando com um cara lá, uma senhora que nunca viu, né? E por quê? Porque essa sintonia, percebe que acolhe, percebe que, né? Às vezes até pro mal, mas ela se sente acolhida, né? Já às vezes o padrinho é bravo, tem fama, né? A avó, às vezes a mãe falou da sogra um monte, né? A criança fica até com raiva da avó, porque ela não é boazinha não, minha mãe falou isso. Então, a gente que põe essas divisões, essas distâncias, né? Devíamos ser mais próximos para dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Senão essa palavra próximo não tem muito sentido, né? Que os santos, né? Ontem nós celebramos Santa Clara, estamos preparando o Tríduo Amanhã Festa de São Maximiliano Kolbe, né? Do nosso século, ou do século passado, mas ainda do nosso tempo, né? Temos modelos de pessoas que trataram todos, né, como irmãos. Louvado seja Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Ó Deus, vós quereis que vos chamamos de Pai, para termos um coração de filhos, e por isso nós suplicamos dizendo: Pai, enchei-nos da vossa misericórdia. Pai, enchei-nos da vossa misericórdia. Para vencermos as ambições, a dominação que nos fecham a porta de vosso reino, rezemos. Pai, enchei-nos da vossa misericórdia. Para termos a simplicidade da criança que nos abre vosso reino, rezemos. Pai, enchei-nos de vossa misericórdia. Para termos um coração como o vosso, que acolhe a todos e principalmente até busca recuperar quem se afastou, rezemos. Pai, enchei-nos de vossa misericórdia. Pelas famílias, né? Que nesta semana da família estamos atentos para esse valor. Jesus quis ter família, ele é trindade, é comunhão, né? E a igreja é a grande comunidade. Para que todos descubram esse valor, né, do outro, rezemos ao Senhor. Pai de enchei-nos de vossa misericórdia. Senhor Deus, concedei-nos ter todos os irmãos e irmãs como nossos, principalmente se forem como nossos irmãos, principalmente se forem ovelhas perdidas, e dai-nos querer somente os recuperar, por Cristo nosso Senhor. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos
o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão e a noite que nos dá o repouso, ofertemos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meio vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja, e ela agora vos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte, vivendo a fé, proclamamos a vossa ressurreição e, com firme esperança, aguardamos a sua vinda na glória. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, dizendo sem cessar a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. A verdade é o Pai. Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai ao Senhor a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São João Bosco e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos com muito amor e confiança a oração da fraternidade que Jesus mesmo um dia nos quis ensinar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, como o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem põe nele a sua esperança. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, Mas mas dizer em uma tua palavra palavra da salvação. Corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor,
Oremos. Ó Senhor, a comunhão do vosso sacramento que acabamos de receber, nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Viva a Mãe De Deus e nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada.